E meus irmãos, é muito bom estar com vocês aqui nessa manhã para meditarmos juntos na palavra de Deus, nesse tempo que é tão precioso, para que nós possamos estar cada vez mais ligados em Cristo. Sim, cada vez mais colocando a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas vidas nas mãos do Todo-Poderoso. E não tenha dúvida, não só recebermos dele poder e força, mas de certa forma também consagrarmos o nosso ser ao Senhor em adoração, em louvor, em gratidão, algo que também tem se acabado em muitas vidas, gratidão, satisfação, não é? Essa paz que vem mesmo de você ter a alegria no Senhor. Muitas pessoas pensam que precisam receber as coisas de Deus, mas chegou o tempo da igreja se voltar para o Criador e dedicar-se ao Senhor. E nós estamos aqui estudando a formação da igreja, um momento tão precioso de como Deus formou a igreja, de como os discípulos, os apóstolos, então estavam pregando o evangelho, a formação dos homens, a formação da igreja, e tudo isso é muito instrutivo para nós nesse tempo, para que possamos ter um critério de avaliação da nossa vida eclesiástica, de como nós temos vivido em igreja. E vamos continuar. No capítulo 9, do verso 26 ao verso 30, está escrito: Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntamente com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara. E como em Damasco, pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, e falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Então nós vemos aqui Saulo, quando estava em Jerusalém, não é? E se encontrou com os discípulos. Mas uma coisa que aconteceu é que aqueles discípulos de Cristo temiam Saulo, porque a sua fama era de perseguidor, era daquele que entregava os crentes para que eles morressem, não é? Então eles não acreditavam que Saulo era um discípulo de Cristo. Mas Barnabé o tomou consigo e o levou pela mão até os apóstolos. Aqui há algo muito precioso com relação ao discipulado. A necessidade de muitas vezes nós estamos tomando as pessoas pela mão e conduzindo-as para Cristo e levando-as para o entendimento e a compreensão do Evangelho. Isto que Barnabé fez. Naquele momento, se havia alguma coisa que impedia, Barnabé tomou Saulo e o levou até os apóstolos. E então ele contou para os apóstolos o que Saulo estava vivendo agora, uma vez que ele havia se convertido e a sua vida tinha sido transformada e ele estava testemunhando com grande poder e autoridade sobre Jesus Cristo. Então, isso chegou ao conhecimento dos irmãos e levaram até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso, onde justamente era a sua terra natal, para que ele estivesse ali. Então, naquele tempo, os apóstolos se reuniram e perceberam que era importante que Saulo estivesse ganhando mais conhecimento, estivesse compreendendo melhor as Escrituras, entendendo realmente os princípios do Espírito Santo. Veja, Saulo era um fariseu, era alguém que conhecia muito a lei, mas agora os apóstolos, com cuidado, estavam pensando na vida do próprio Saulo, para que ele aprendesse e entendesse melhor as Escrituras sob o ponto de vista de sentimento, daquilo que estaria sendo a transformação do seu coração e da sua mente. Então, eles o enviaram para Tarso. Nós vemos aqui realmente o cuidado dos apóstolos, aquilo que era a formação da igreja, que não era uma coisa simples, que apenas qualquer pessoa, por qualquer motivo, só apenas tendo um desejo, estaria saindo, pregando o evangelho. Não, mesmo sendo ele, Saulo, né, tendo se convertido e Barnabé falando, os apóstolos tiveram zelo pela vida de Saulo para que ele tivesse a formação correta. E isso é muito importante para as nossas vidas nesse tempo. Pense nisso e perceba que o Senhor está formando a sua vida. Naquele momento, pregar o Evangelho era muito importante, mas eles tinham um sentimento de temor e uma preocupação para que essa pregação e essa
essa ação do evangelho fosse eficiente na vida das pessoas. E até mesmo Saulo passou por isso na mão dos apóstolos, dessa formação, dessa preparação também. Que o Senhor te abençoe e que você continue se preparando em Cristo para ser uma testemunha eficaz do nome poderoso de Jesus Cristo. Deus te abençoe e fique firme.